relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Vamos ler a escritura de 2 Pedro, no capítulo 3. Todos em reverência, né? Uma escritura que está falando sobre a vinda do Senhor. A vinda do Senhor. 2 Pedro capítulo 3. Aqui no primeiro versículo, Pedro, escrevendo, inspirado, disse: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta. Em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolo do Senhor e Salvador. Sendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, quer dizer, os seus próprios desejos. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Esses escarnecedores, como Pedro está relatando aqui, esses escarnecedores dos últimos dias. Escarnecedores dos últimos dias. No 3, ele disse: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Sempre houve escarnecedores. Porém, ele disse que nos últimos dias
os escarnecedores que viriam estariam dizendo concernente à vinda do Senhor, e dizendo que todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Esta palavra de Pedro, no verso 5, é que nós vamos meditar nesta noite. Neste culto, nós vamos meditar nesta palavra de Pedro, neste versículo 5. As palavras de Pedro dizem aqui no verso 5, eles, voluntariamente ignoram isto. Então nós vamos meditar nesta voluntariedade, nesta ignorância voluntária. Eles voluntariamente ignoram isto. Veja, irmãos, o quão profundo é essas palavras. Pessoas que voluntariamente ignoram as coisas. Ignoram voluntariamente. Eles não são ignorantes involuntários. Então, existem pessoas que estão vivendo ignorantes voluntário. E como que uma pessoa vive uma vida voluntária, ignorante, de uma vida ignorante voluntária? Voluntária. Nós vamos ver, eu quero tirar uma palavra do profeta nas eras, aonde me veio a inspiração para falar sobre este assunto aqui, olhando por um ângulo, sempre, usando as palavras de Pedro, eles voluntariamente ignoram isto. Vocês captaram? Eles voluntariamente ignoram isto, né? Vamos orar. Pai Celestial, oramos, pedimos que o Senhor nos fale mais uma vez nesta noite, através de Tua Palavra. Aqui estamos para isso, viemos para ouvir a Tua Palavra falar conosco através do Teu Espírito, Pai. Através da inspiração, através do Espírito Santo. E nós nos rendemos a Ti e pedimos, Pai, mais uma vez, que o Senhor fale conosco, que nós estamos dispostos a ouvir, abrir as nossas almas e receber a Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Eu estava meditando nestas palavras e da onde eu extraí esse pensamento, para falarmos nesta noite, aonde eu extraí esse pensamento para falarmos nesta noite, para meditarmos, foi das palavras do profeta na mensagem, o resumo das eras. O resumo das eras da igreja. Neste resumo das eras, o profeta fala sobre isto. Eu vou achar aqui no livro que nós temos aqui, quando ele usa uma expressão aqui sobre esta ignorância, falando sobre a doutrina de Balaão.
ele falando sobre Balaão aqui, ele disse assim: este segundo passo foi a doutrina de Balaão. Ele chama a atenção dizendo, né, que a igreja, né, falando sobre os passos que ela estava dando à falsa vinha, faltava apenas um passo para a falsa igreja dar início ao balanismo, chama de balanismo. O segundo passo para as profundezas de Satanás já estava em pleno progresso. Este segundo passo foi a doutrina de Balaão, descrita em Apocalipse 2:14. Então nós vemos Balaão no Antigo Testamento ensinando Balaque a trazer tropeço, a fazer tropeçar os filhos de Israel. Nós conhecemos e já estudamos vários ângulos do que do que Balaão fez. É citado aqui, né, em Apocalipse 2:14, é citado ali, dizendo, tem aqueles que seguem esta doutrina. Vou ler aqui, para nós seguirmos o pensamento, Apocalipse 2:14, onde nós vemos ali na era de Pérgamo, a terceira era da igreja, a era de Pérgamo, e no verso 14 diz: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Então nós vemos que essa doutrina de Balaão esta falsa doutrina, esse falso ensinamento, porque a Bíblia mesmo diz, né, o qual ensinava, o profeta disse que ele foi ungido na era de Pérgamo, né? Na era de Pérgamo, nós encontramos, na página 178, o profeta dizendo estas palavras, né, mostrando estas palavras concernente a isto. Como disse, né, estas palavras do profeta aqui na página 178, falando concernente ao plano que Balaão formulou, ele usa assim: o que ele fez então para ganhar o favor de Balaque? Ele formulou um plano
no qual Deus seria forçado a tratar com Israel com morte. Aí ele disse: assim como Satanás sabia que podia enganar Eva, fazê-la cair em pecado carnal. E desse modo, obrigar Deus a proferir uma sentença de morte decretada contra o pecado. Então ele coloca aqui que a unção que estava sobre Balaão ali, ele era um falso ungido, foi a mesma coisa que Satanás fez ali no jardim do Éden. Sim, também Balaão sabia que se pudesse fazer Israel pecar, Deus teria que tratar com eles com morte. Então ele planejou uma maneira de fazê-los vir e se ajuntar ao pecado. E ele enviou convites para virem à festa de Baal Peor, dizendo: venha e adorem conosco. Então nós vemos que, quando falamos de Balaão, essa doutrina de Balaão, ela é um espírito, né, demoníaco, maligno, e que vem com de uma forma de ensinamento. Porque Balaão ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel. Por isso que lá em Apocalipse ele disse: eu tenho contra ti. Você recordará que Balaque precisava de ajuda para conservar o seu reino. Ele apelou para a figura espiritual mais influente de seu dia, Balaão. Balaão deu o conselho que lançou e destruiu Israel. Foi, em primeiro lugar, a sugestão para que todos eles se reunissem e discutissem as coisas e começassem juntos a aplanassem as coisas. Afinal de contas, compreender um ao outro serve para muito. Uma vez conseguindo isto, pôde-se avançar daí. O próximo passo seria adorar juntos. Então ele estava ensinando o povo de Israel a se misturar com o pecado, a ter companheirismo com o pecado, com o mundo, e que poderia adorar juntos, que poderia ter companheirismo juntos. As palavras do profeta são, bem diretas, quando ele disse aqui que ele planejou uma maneira de fazê-los vir e se ajuntar ao pecado. Então ele enviou convites para que eles viessem a esta festa. Ora, Israel, sem dúvida, vira as festas dos egípcios. Portanto, eles sentiram que não era tão errado ir, apenas olhar e talvez comer com o povo.
Afinal de contas, o que há de errado em ter companheirismo? O que há de errado em ter companheirismo? Isto está dentro. Isto compõe este espírito balaanismo. O que tem de errado em ter companheirismo, né? Nós devemos amá-los, não devemos? Se não, como podemos ganhá-lo? Ser amigável nunca prejudicou ninguém. Ou melhor, assim eles pensavam. Assim eles pensavam. São palavras, irmãos, que você vê no cotidiano das pessoas hoje. Ser amigável nunca prejudicou ninguém. O que tem de errado em ter companheirismo? Nós devemos amá-lo, não devemos? Senão, como podemos ganhá-los? As pessoas não percebem que isto, sem ter esse pensamento aqui, sem estar acompanhado, irmãos, acompanhado, ter esse pensamento sem estar acompanhado com a direção de Deus, a vontade perfeita de Deus, vai entrar em problema. Vai entrar em problema. Relembrando as verdades ouvidas.